Os vilões, sem sombra de dúvida, são uma parte importante de várias animações. Suas ações costumam mover a trama e deixá-la mais interessante, porém, uma das coisas que costumam chamar a atenção se tratando desse personagem são suas mortes. Kai de Kung Fu Panda 3. Kai era um guerreiro e general de um exército. Ele liderava ao lado de seu irmão de armas Oogway, porém um dia seu velho amigo foi ferido e Kai o carregou por dias para salvá-lo, isso até achar uma aldeia de pandas escondida. Eles usaram seu conhecimento em Chi para curar a velha tartaruga de Galápagos. Oogway ficou fascinado com essa habilidade e aprendeu a usar a técnica de doação de Chi. Entretanto, Kai também ficou fascinado com isso, só que de uma forma mais sombria, já que de algum jeito ele aprendeu a roubar o Chi. Percebendo que a alma de seu amigo se corrompeu pelo desejo de poder, Oogway desfez sua amizade e ambos lutaram ferozmente, até que finalmente a tartaruga sai vencedora e manda Kai para o mundo espiritual. Mas por medo que seu antigo amigo retorne, Oogway deixa um pergaminho contando a história de Kai e especificando que ele só pode ser derrotado por um verdadeiro mestre do Chi. 500 anos depois dessa batalha, Kai retorna vencendo vários mestres e os transformando em zumbis de Jade. Além deles, também vence Oogway e o transforma num simples chaveiro verde. Kai usa o Chi do mestre para finalmente sair do reino espiritual e voltar para o mundo mortal. Muitos mestres tentaram derrotar o lendário guerreiro que ninguém conhece, porém, um a um, todos fracassaram e são zumbificados. Ele foi causando um verdadeiro estrago pelo caminho até chegar no seu verdadeiro alvo, o dragão guerreiro, primeiramente pois seus amigos deram uma surra no Kai e seus zumbis. Entretanto, o Panda tentou usar o lendário golpe do dedo Uchi. O que o Panda não percebeu é que esse golpe só funciona com mortais e o Kai era um guerreiro espiritual imortal. O dragão guerreiro percebeu que sua única chance de ao menos diminuir a destruição que aquele inimigo poderia causar era usar o golpe nele mesmo, abraçado com Kai. Assim, ambos vão pro reino espiritual. O fazedor de viúvas atacou com extrema raiva e agressividade, assim tendo sucesso em capturar pouco suas correntes, e começa a roubar seu Chi. Porém, antes de ter sucesso em seu objetivo, Tigresa Lee, Sr. Ping e todos seus amigos pandas usaram seu X para ajudar seu amigo. Assim, pousou sua energia para formar um dragão e lutar contra Kai. Nessa forma, ele foi capaz até mesmo de destruir uma das espadas. Assim, o inimigo se anima e jura que irá roubar a energia de Po, nem que leve mais 500 anos. Mas o dragão guerreiro decide apenas doar de livre e espontânea vontade. Porém, era demais. Kai não aguentava tanta energia e explodiu numa luz brilhante. Assim, tendo seu espírito destruído, Kai foi apagado da existência pelas mãos daquilo que ele tanto queria: poder. Sim, eu sei que ele volta em Kung Fu Panda 4, mas esse lixo é cheio de incoerência e furos de roteiro, então a gente finge que não existe. Síndrome de Os Incríveis. Nunca conheci seus heróis é a frase que mais combina com esse vilão, já que Síndrome, anteriormente conhecido como Guri Incrível, tinha o sonho de conhecer seu maior ídolo, o Senhor Incrível. Porém, quando isso acontece, o cara não dá a menor bola, já que Bochecha era apenas uma criança e não queria que ele se machucasse. Só que ele não entende isso. Guri Incrível apenas viu a situação com humilhação e ficou anos guardando mágoa de seu antigo herói, mas principalmente planejando sua vingança. 15 anos depois, nosso querido Bochecha volta, mas agora denominado Síndrome, um cara sem poderes, mas com intelecto de gênio, assim criando mini-droids, robôs controlados por IA extremamente fortes, capazes de matar não só um ou dois, mas vários heróis. Sua ideia era usar esses mini-droids para atacar as pessoas e depois vencê-los para todos admirarem como um herói. Síndrome usou sua inteligência para criar armas avançadas para governos e militares, e assim fez uma fortuna para fazer esses preciosos robôs e ter uma base secreta numa ilha, além de contratar capangas e financiar a Operação Cronos, sua vingança pessoal. Ele faz muita coisa de errado até culminar no final do filme, onde depois de fracassar em seus inúmeros planos, no ápice da sua raiva e loucura, Síndrome sequestra Zezé e tenta fugir com ele. Porém, por ele ser um bebê imprevisível devido a seus mais de 20 poderes, Síndrome o deixa cair e em seguida o Senhor Incrível simplesmente taca um carro no avião que ele estava, assim indo em direção à turbina. Como ele não seguiu a regra da Edna Moda de não usar capas, Síndrome foi sugado e acabou morrendo com a explosão do avião. Rei de Chifres de O Caldeirão Mágico.
O Rei de Chifres é o principal antagonista da animação de 1985, o Caldeirão Mágico. O objetivo dele era encontrar o Caldeirão Negro e usar seu poder para controlar um exército de mortos-vivos e dominar o mundo. Ele desejava tanto por isso que até tomava medidas drásticas, como sequestrar Elaine por conta do seu orbe mágico, Bulbo, por pensar que ele revelaria a localização do Caldeirão. Pelo mesmo motivo, ele mandou sequestrar a porquinha Ven Ven. Mais pra frente do filme, ele meio que consegue levantar seu exército, porém, Guji se sacrifica se jogando no caldeirão, já que isso impedia a habilidade de necromância do objeto. Quando o caldeirão nascido desaba, o Rei de Chifres fica extremamente bravo e pega seu lacaio pelo pescoço com a ideia de jogar no caldeirão, porém ele vê Taran e resolve jogar o guri, já que ele o culpa pelo seu fracasso. Ele bem que tentou, mas a fumaça verde do caldeirão parecia mais interessada nele do que no moleque. O Rei de Chifres tentou resistir, porém o verde foi mais forte. Ele foi sugado por aquilo que ele tanto almejava. A morte dele é extremamente gráfico e brutal, porém a construção é tão ridicularmente mal feita que tira muito peso dessa derrota. Esse vento verde não passa sensação de poder, apenas a impressão que o chifrudo é muito magro e que se tivesse segurando uma pedra teria sobrevivido. Mas o que falar de um personagem de um filme que quase levou o estúdio à falência? Mas essa história eu explico melhor num próximo vídeo. Dr. Facilier, de A Princesa e o Sapo. O Dr. Facilier é um vigarista que usa do voodoo e da ajuda dos seus amigos do outro lado para enganar as pessoas e lhe tomar bens pessoais. Mesmo conseguindo sobreviver assim, ele almejava mais. Ele viu o Barão do Açúcar e ficava com inveja da sua riqueza, tanto que seguia por Nova Aliança tentando achar uma brecha para se apoderar do dinheiro deles. Demorou um pouco, mas esse dia chegou. Ele descobriu que Charlotte, a filha do Barão, tinha interesse no príncipe Navin que estava indo para lá. Então criou um plano para ficar com o dinheiro deles. Ele enganou Navin e roubou seu sangue e o transformou em sapo. Para finalizar, fez o empregado dele, Lawrence, ficar com a aparência dele, isso em troca da promessa de realizar todos os seus sonhos. O falso Navin devia casar com a herdeira Labolf e Facilier daria cabo do imenso do pai dela. Porém, como o talismã necessita que continue inserindo o sangue de Navin, eles o mantêm dentro do pote, só que o Lawrence só tem um neurônio, tá usando pra burrice, então deixou a tampa frouxa e o sapinho fugiu. Independente disso, o Facilier sai com um plano, só que o sangue acaba antes do casamento, por isso ele se vê encurralado e faz um acordo com seus amigos do outro lado. Ele promete que assim que o velho for pra banha, todas as almas de Nova Aliança serão deles. Eles aceitam e o vilão ganha uma legião de demônios sombra para servir como lacaios. Assim, Faciliers ordena que capturem o príncipe, uma missão que eles concluem com êxito. Assim o casamento começa, o vilão fica olhando escondido só esperando assim. O humano nem esconde ansiedade para ficar rico, só que um vagalume amigo do Navin chamado Ray consegue libertar o real príncipe e consegue impedir o matrimônio. O bichinho foge com o colar e fala a verdade pra Tiana. Ela foge com o objeto e Facilier vai atrás. Ele mostra tudo que a guria poderia ter se fizesse um acordo com ele, além de mostrar tudo que ela perdeu, e até falando do seu falecido pai, mas ela é mais esperta e tenta quebrar o amuleto, porém a sombra pega e o vilão aprende. Mas Tiana dá uma linguada no amuleto e finalmente o consegue quebrar. Assim o vilão se torna incapaz de cumprir sua parte do acordo com seus amigos do outro lado. Ele instantaneamente fica apavorado, já que sabia o que estava por vir. O homem implora por mais tempo com um último gesto de desespero. Como punição por fracassar, sua alma é reivindicada e é puxada para uma lápide gigante com formato de máscara, assim sobrando apenas uma lápide com seu nome e sua face apavorada. Eu não sei exatamente o que tem naquele mundo, mas para ele ficar tão assustado, não deve ser coisa boa. A morte dele pode não ser gráfica, não explicam o que aconteceu com exatidão, porém fica óbvio que o vilão teve destino muito pior que a morte. Juiz Claude Frollo, de Corcunda de Notre Dame. Desde o começo do filme, Frollo se mostra alguém odioso, já que ele estava perseguindo os ciganos que entravam em Paris ilegalmente. No meio da perseguição, ele vê uma mulher carregando uma coisa que ele pensou ser itens roubados. Então a persegue até Notre Dame, a derrubando e a matando na queda nos degraus da catedral. Só que ele fica enojado ao descobrir que os bens roubados na verdade eram um bebê deformado. Assim que vê a criança, o cara toma a atitude mais sensata do mundo, tenta jogá-lo dentro de um poço, mas então o arquidiácono o impede, dizendo que ele acabar de tirar a vida de uma mulher inocente na frente de Notre Dame. Ainda diz que a única forma de reparar esse erro seria cuidar da criança como se fosse seu filho. Ele aceita isso apenas por ver as estátuas dos santos e sentir que elas estavam voltadas para ele, porém, ele faz isso pensando que aquele guri um dia seria útil. Frollo nomeia como Quasimodo, que significa algo como meio formado, isso pela sua aparência, então o leva para dentro da catedral e esconde do mundo, além de sempre dizer que aquele lugar é podre, que o guri
guri jamais deve sair dali, já que por conta da sua deformidade, o ouro Quasimodo jamais será aceito. Passou 20 anos e Frollo virou ministro da Justiça. Um dia estava tendo um festival e Quasimodo queria ir, só que seu mestre não permitiu. Ele até tenta argumentar que seu mestre vai todo ano, é justo que ele possa ir, mas o cara apenas diz que vai por ser obrigatório ter um funcionário público, e que odeia a cada momento. O guri apenas desiste e a discussão se encerra. Frollo então segue seu objetivo tirar o cigano de Paris, isso por os considerar uma praga, chegando até mesmo a convocar o Capitão Phoebus, que estava em uma guerra por ser o capitão da Guarda Real, já que o último foi decepcionante. O que o homem quer é basicamente limpar a cidade da sua imoralidade. No festival, Frollo vê uma cigana chamada Esmeralda e imediatamente se vê atraído por ela, mas se assusta ao notar que Quasimodo estava lá e tinha sido eleito o rei dos tolos. Mas nem valeu a pena ele ter fugido, já que o coitado foi humilhado na frente de todos, mas ao menos essa moça o defende daquilo. Ela e Frollo discutem até que ele se irrita e manda Phoebus prender a mulher que acaba fugindo. Esse encontro serviu para o ministro da Justiça se apaixonar pela Esmeralda e para considerá-la uma bruxa e ordenar sua captura. Essa caça se estende ao longo do filme e Frollo vai ficando meio pirado, ficando entre esse amor doentio e a vontade de acabar com todos os ciganos, até que finalmente a moça é pega. Ela é sentenciada à pena de morte pelas acusações falsas do Frollo, então é amarrada numa fogueira e foi-lhe oferecido perdão, desde que aceitasse ser amante daquele homem. Ela nega, quase vira churrasco, porém seu amigo Quasimodo aparece e tira dali, levando para a catedral. Então, Frollo vai atrás deles. Phoebus, que havia sido preso anteriormente, se solta de sua jaula e faz os parisienses se unirem e recuperar sua cidade. Eles então lutam contra os guardas, enquanto Quasimodo e as gárgulas tentam impedir a entrada do vilão em Notre Dame. O guri até joga metal derretido na praça, que deixa o local com aspecto assustador. Frollo consegue entrar na catedral e tenta matar seu aprendiz, porém ele é mais rápido e os dois começam um duelo. Quasimodo joga na cara do seu antigo mestre sobre ter mentido sobre a verdade do mundo, já que ele sempre ensinou sobre a crueldade, mas a realidade é que a culpa disso são de pessoas como ele. A disputa continua e Frollo admite que finalizou a mãe do guri. Quasimodo fica em choque e seu ex-mestre usa esse meio tempo para derrubá-lo da torre, só que não dá certo e o velho quase é jogado com ele. Os dois só não caem porque Esmeralda segura o braço do seu amigo. Frollo consegue se agarrar na gárgula do lado, então se prepara para dar uma espadada naquela que era apenas um objeto de pecado e luxúria. Porém, por culpa das suas próprias ações, a gárgula começa a ceder, já que há poucos minutos ele tinha acertado com a espada ali. O interessante é que seus olhos ficam vermelhos nessa parte, e dá pra sentir toda a raiva dele nesse momento. É como se finalmente o mal que ele sempre disse querer erradicar tomasse conta do seu corpo. E ele vai castigar os maus, e nas chamas do inferno eles vão arder. A cena dele caindo sempre me deu calafrios. Por mais que hoje em dia vilões morrerem por queda seja algo comum e até meio sem graça, acho que essa é uma exceção, já que essa queda claramente faz alusão ao inferno, o lugar que Frollo tanto disse que as pessoas à sua volta iriam, mas no fim das contas foi ele que foi para aquele lugar e de uma forma bem brutal, já que caiu de cabeça em ferro quente, mas para quem viu a animação, sabe que foi muito mais que merecido. Acho que foi, né? Tá, foi sim. Oh, não!